Bem, irmãos, desejo a todos um bom sábado. É com alegria que aqui nos encontramos para poder partilhar da palavra de Deus. E o tema de hoje é justificado pelas obras. É isso? Não. Isso foi uma rasteira praticamente para iniciar, mas foi justificados unicamente pela fé. Irmãos, se os irmãos conhecerem bem os relatos da Bíblia, nós lembramos que desde o princípio Deus ensina a trabalhar algo. A fé. Sabem quando nossos pais transgrediram ou eles foram expulsos? Eles tinham uma esperança que iriam ser salvos através da descendência da mulher. Mas não sabiam quem era a descendência da mulher. Aqueles que iriam nascer depois, nesse caso Abel e Caim, a eles foi transmitido a mensagem, mas eles nunca viveram o Éden. Eles nunca tiveram comunhão com os anjos, com o próprio Deus. Os nossos primeiros pais tiveram esse privilégio. Agora, é transmitido a Abel e Caim uma esperança de fé. Né? E vamos aqui buscar a fé de Abel, que é que ele mostrou para ter essa fé que viria um Salvador, foi dando em sacrifício o quê? Um animal, como Deus teria prometido. Ou, nesse caso, teria pedido o sacrifício do animal. E vamos também olhar a fé de Abraão. Né? E pelas suas obras, vemos a sua fé. Né? E a sua fé é manifesta através das suas obras, naquilo que acreditam. Então, irmãos, esta mensagem ela é muito importante porque é uma mensagem de esperança, não é? E que leva o foco unicamente para Deus e glorificá-lo. Porque vemos através deste tema que o homem não tem capacidade alguma. Para que muitos acham que têm alguma capacidade, têm alguma coisa de bom neles para fazer algo, irmãos, isso é posto por terra. A justificação pela fé leva a glória do homem ao pó, porque somos pó, e faz Deus atuar e fazer aquilo no homem que ele próprio não pode fazer. Isso é justificação pela fé. Então vamos buscar um bocadinho sobre este tema. Não é com dinheiro que nós vamos comprar a salvação, não é com obras que vamos comprar a salvação, mas é unicamente pela fé. Daí seremos justificados. Atenção, justificado não tem nada a ver com salvos. Justificado é uma coisa, salvo é outra. Nós somos salvos por meio de Cristo. Agora, temos que demonstrar essa salvação, justificar essa salvação através da fé em Jesus. E é isso que nós vamos tentar compreender ao longo deste tema, onde diz justificados pela fé. Nós lemos Romanos capítulo 5 e o versículo 1 e 2, onde o apóstolo Paulo fala que tendo sido, pois, justificados pela fé, em quê? Diz, temos a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então a nossa fé, ela traz-nos a paz com Deus através do sacrifício de Jesus, não é? E o versículo 2, pela qual também temos entrada pela fé, é engraçado que é tudo pela fé, a esta graça que Deus nos concede, na qual estamos firmes, aonde? E nos gloriamos na glória de Deus. Aqui estão a falar ao segundo advento de Jesus. Quando Jesus vier em toda a glória, em a esperança, justificados pela fé, na salvação e na manifestação da glória de Deus, que é em Jesus Cristo. Estamos a falar na segunda vinda. Então nós temos fé, acreditamos nessa promessa e vivemos segundo essa esperança. Vamos falar, este tema é baseado no livro Para Conhecê-lo. Os irmãos, já no outro tema foi o livro mencionado para o tema. Este tema também está no livro Para Conhecê-lo, na página, penso que é de 14 de abril, mas nós vamos chegar lá. E vamos tentar buscar então esta mensagem da justificação pela fé. A irmã White ela nos diz assim, quando Deus perdoa ao pecador, o que é que ele faz? Anula o castigo que ele merece e o trata como se não tivesse pecado, recebendo-o no favor divino e justifica em virtude dos méritos da justiça de Cristo. O pecador só pode ser justificado mediante a fé no sacrifício expiatório feito pelo amado Filho de Deus, que se tornou um sacrifício pelos pecados do mundo culpado. Então vemos aqui neste parágrafo, está escrito no livro Para Conhecê-lo, que unicamente o pecador, somos todos nós, todos pecado, é justificado mediante a fé no sacrifício de Cristo, o Filho de Deus.
Então, através do sacrifício de Cristo, através desse sacrifício, podemos ser expiados. Estão a entender? O sangue de Jesus pode nos purificar do todo o pecado. Nós encontramos neste parágrafo que somos unicamente justificados pela fé. É fé que trabalha aqui, aonde? Nos méritos de Cristo, feito lá na cruz do Calvário, e Ele agora está no lugar santíssimo a fazer esta última expiação. Ele fez o primeiro sacrifício, agora apresenta o seu sacrifício, o seu sangue, perante Deus, apresentando os seus méritos para me justificar. E Ele transmite essa fé para que eu viva essa fé. Por isso, unicamente através de quem somos justificados? Através de Cristo, o Filho de Deus. E isso faz-nos lembrar João capítulo 14, versículo 6, o que é que nos diz? Vamos lá ler? João capítulo 14 e o versículo 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, não podemos ter acesso a Deus, não podemos ser justificados sem Jesus Cristo. Ele é o único que nos pode levar ao Pai. De novo, isto é, reatar-nos, tirar-nos como filhos da desobediência e tornar-nos filhos de Deus. É o único que nos pode fazer através do seu sacrifício. Continuando ainda, nos diz assim: ninguém pode ser justificado por qualquer obras próprias. Estão a entender? Ninguém pode ser justificado pelas obras. Porquê? Porque muitos ensinam, infelizmente, que somos salvos pelas obras. Pelo aquilo que fazemos ou por aquilo que compramos até. Praticamente começam a comercializar, a fazer negócio da fé. E felizmente é unicamente através de Jesus Cristo que podemos ser justificados, através do seu sacrifício. Portanto, não importa nós agora prometermos fazermos caminhadas ou doar todos os nossos bens aos pobres e fazer boas obras se não tivermos a fé no sacrifício de Jesus. Isso de nada serve. Não é por obras, e principalmente hoje que estamos na Páscoa, hoje não estamos no tempo em que se celebra a Páscoa, hoje completamente distorcido da realidade. Hoje a nossa Páscoa é Cristo, nossa Páscoa. E não é preciso um sacrifício de um animal, não é preciso penitências, não é preciso tradições, estão a entender? Para aceitar a Jesus. É unicamente através da fé. E essa fé ela é manifestada através de quê? Das obras. Nós não podemos mostrar a nossa fé sem as obras. Mas aqui diz que ninguém pode ser justificado pelas próprias obras. E isto nos leva o quê? A lembrar Efésios capítulo 2, versículo 9, que é que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém. Então a nossa salvação, a nossa justificação, a nossa salvação é pela graça unicamente de Deus, pela fé em Jesus Cristo. É o único modo de nós sermos justificados. Nos diz assim, e está escrito no livro Para Conhecê-lo, na parte 14 de abril, se os irmãos depois quiserem acompanhar. Diz assim: só pode ser liberto da culpa do pecado, da condenação da lei e da pena da transgressão, pela virtude e sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. A fé é a única condição de obter a justificação. E a fé abrange não só a crença, mas também a confiança. Então a nossa fé é aquilo que nos mostra aquilo que acreditamos e em quem confiamos. Irmãos, a fé tem muito que se lhe diga. E é através da fé que mostra a nossa justificação. Aonde? Ela nos deve sempre apontar à virtude e ao sofrimento de Jesus. À morte e não só. À ressurreição. Tudo isto justifica a nossa fé. Os irmãos, a palavra de Deus, ela faz uma comparação com o pecador e com o animal. Os irmãos sabem qual é o animal que o pecador é comparado? Exatamente. A ovelha. E porquê a ovelha? Sendo a ovelha um animal muito manso, coisa que nós não temos, não é? Nós pecadores não temos isso. Mas em que sentido o pecador é comparado com a ovelha? É que interessante que Jesus também é comparado com o cordeiro, não é?
Mas aqui o pecador é comparado com a ovelha no sentido de ela, quando se afasta, quando se perde, não volta. É nesse sentido que o pecador é comparado com a ovelha. E nós vamos ver o que é que nos diz também este livro de meditação. Nos diz assim: o pecador é comparado a uma ovelha perdida, e uma ovelha perdida jamais volta ao redil, a menos que seja pelo pastor procurada e restituída ao redil. Homem algum pode de si mesmo arrepender-se, tornando-se digno da bênção da justificação. O Senhor Jesus está constantemente procurando pressionar o espírito do pecador e atraí-lo a fim de que o contemple, como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não podemos dar um passo na vida espiritual a não ser que Jesus atraia e fortaleça o coração e nos leve a experimentar aquele arrependimento que jamais decepciona. Estão a entender? O que é que nos chamou aqui, o que é que nos chama aqui a atenção? É que a ovelha perdida, ela jamais volta. A menos que seja o pastor a ir buscá-la. É exatamente o que Cristo fez por nós. Ele deixou tudo, o nosso bom pastor Jesus, e veio a este mundo buscar o que se havia perdido. E diz que o homem, o que me chamou aqui, é que o homem não pode se arrepender. Diz assim: homem algum pode de si mesmo arrepender-se. Até o arrependimento precisamos de Jesus. Porque diz que ele, Jesus, está constantemente procurando impressionar o espírito do pecador, não é? Atraí-lo a contemplá-lo. Por isso é que Moisés, no deserto, apontou àquela serpente. Deus disse a Moisés para que todo o povo fosse picado pelas serpentes ardentes no deserto, só seriam salvos, não é, do sofrimento e da morte, dessa mesma picadela da serpente, quando olhasse para uma haste, que foi levantada por Moisés, com uma serpente nessa haste, que simbolizava a Jesus. Então era preciso o quê? Trabalhar a fé. Deus sempre cuidou do povo e trabalhou sempre a fé do povo, a levá-lo a quem? A Cristo. Será que hoje é diferente? Então hoje, irmãos, nós somos justificados unicamente pela fé. A pergunta é: o que é a fé? Estão a entender? O que é a fé? Nós podemos olhar a Abel e saber que a fé dele estava no sacrifício de um animal que ele ofereceu. Ele tinha fé que através daquele animal ele seria perdoado. Mas aquilo era só um símbolo, um típico de Cristo. Nós sabemos que Abraão, pelas suas obras, mostrou que tinha fé. Principalmente quando sacrificou o quê? Aquilo que Deus pediu. E vemos que Abraão confiava em Deus e Abraão obedeceu a Deus a ponto de sacrificar aquilo que mais amava. Mas Abraão amava mais a Deus do que a Isaac, apesar de amar muito a Isaac, porque Deus disse: a quem amas. Não é? E agora vemos, para nós hoje, o que é que significa a fé. Então não vamos nós responder, vamos deixar a Bíblia responder em Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1. Os irmãos sabem que o livro de Hebreus, capítulo 11, é onde estão mencionados os heróis da fé, não é? Os homens da fé. Então o apóstolo Paulo, ninguém melhor de que alguém inspirado por Deus, explicar o que é que significa a fé. E vamos ler então o versículo 1. Diz o apóstolo Paulo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, aqui é complicado agora explicar a fé. Por quê? Porque aqui diz que é um firme fundamento, é algo que está fundado, algo que esperamos. Algo que não aconteceu ainda, algo que esperamos. E a prova daquilo que não vemos. Irmãos, é possível provar alguma coisa que não vemos? Nós, para provar alguma coisa, temos que ter provas. Né? E para termos provas, elas têm que existir. Temos que as ver. Agora, esta fé espiritual, esta fé no sacrifício de Jesus, em toda a obra da salvação, ela não se vê, mas provamos. Como? Como?
Irmãos, pela nossa conduta. Pela nossa conduta, nós mostramos as nossas obras. E se as nossas obras, elas glorificam a Deus. E se nessas obras mostramos a fé no sacrifício de Jesus, a fé na sua volta e a fé da vida eterna. Estão a entender? Provar isso. Não podemos, mas podemos viver essa fé. Abraão viveu essa fé. Abel viveu essa fé. Muitos homens do passado viveram essa fé. Irmãos, e nós hoje podemos viver essa fé e sermos justificados por ela. A fé para a salvação. Nos diz assim neste livro. A fé que é para a salvação não é uma fé casual. Não é um mero assentimento do intelecto. É a crença firmada no coração, que abraça a Cristo como Salvador pessoal, com a certeza de que Ele pode salvar perfeitamente aos que por Ele se chegam a Deus. A fé é a certeza dessa convicção. Não é um sentimento, não é algo do conhecimento, algo de nós. É uma certeza que é colocada no nosso coração, de que temos a certeza que o sacrifício de Jesus foi perfeito para me salvar e dar a vida eterna. Isto é uma certeza. Que o sangue de Jesus é suficiente para me justificar e salvar. Por isso, em mim mesmo não habita bem algum para isso. Agora o que Deus quer trabalhar é a certeza e a fé nessa salvação. Nos diz mais. Quando a pessoa se apoia em Cristo como a única esperança de salvação, então se manifesta fé genuína. Esta fé leva o possuidor a colocar em Cristo todas as afeições da vida, incluindo os gostos mundanos. Seu entendimento fica sob o controle do Espírito Santo e seu caráter é moldado segundo a semelhança divina. Sua fé não é uma fé morta, mas sim que opera por amor e leva a contemplar a formosura de Cristo e a torna-se semelhante ao caráter divino. Irmãos, linda esta fé. Aqui estão a explicar o que é que essa fé, fundada no sacrifício de Jesus, ela opera na pessoa. Ela opera uma mudança completa. Ela fez da fé. É a única coisa que nos pode nos afastar do que é das afeições do mundo, dos cuidados, dos prazeres deste mundo. É a única que nos pode deixar que o poder divino, o seu Espírito, opere em nós essa transformação. E é uma fé que opera por amor. É uma fé que opera por amor. E quando essa fé opera por amor, nós vemos a pessoa de Jesus. Porque Jesus viveu e atuou e foi fiel por amor. Então nós em Jesus podemos contemplar essa fé que Deus quer nos transmitir. Estão a entender? Porque tudo isto, ela aponta unicamente a Jesus. O que é que podemos encontrar em Hebreus capítulo 10, versículo 38? A primeira parte. O que é que diz o apóstolo Paulo? Mas o justo viverá pela fé. Irmãos, estão a ver? Porquê? Porque são justificados pela fé, porque é essa fé que opera essa transformação. É essa fé que nos faz nós afastarmos do mundo e deixar que o Espírito de Deus atue na nossa vida. Mas a segunda parte deste mesmo versículo nos diz, é claro que temos aqui um alerta, o justo viverá pela fé, não é? Mas vemos que o justo pode voltar atrás. E sem a liberdade e pelo desfalecimento também da fé. Diz assim, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então mostra que a fé tem que ser algo trabalhado. E também mostra-nos aqui que o justo, que é justo porque é justificado pela fé, aquele que é justificado pela fé, ele vive pela fé. Vão entender? Mas diz que esse justo, que é justificado pela fé no sacrifício de Jesus, pode recuar. Aqui está o perigo, irmãos. A justificação pela fé, ela só é nos atribuída, pela graça de Deus, quando nós nos mantemos nessa fé. Quando nós recuamos de Cristo, já não tem prazer nessa pessoa que abandonou a fé, nessa crença. E também, para terminar, nós podemos falar sobre, como o apóstolo Paulo diz, que o justo viverá pela fé. Vamos lá em livros de Romanos, capítulo 1.
Romanos, capítulo 1, primeiro capítulo, e o versículo 17, que nos diz... O que é que o apóstolo Paulo fala sobre a justificação pela fé? Os irmãos já repararam o que é que diz o título do versículo 16? Antes do versículo 16 tem ali no título. O que é que... Justiça pela fé. A minha diz justificação pela fé. O tema hoje é justificado pela fé. Né? Portanto, tem aqui o versículo 17, que é o que eu quero ler, mas é necessário também ler o 16. O que é que nos diz o versículo 16 e depois o 17? Nos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porquê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, o judeu e também o grego. E nos diz o versículo 17: porque nele, em Cristo, se descobre o quê? A justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Então nos vemos que em Cristo, o apóstolo Paulo diz que não se envergonha do Evangelho de Jesus. Nós não devemos envergonhar do Evangelho de Jesus, mas pelo contrário. Devemos nos alegrar, nos regozijar. Porquê? Porque ele, nesse Evangelho de Deus, no Evangelho de Jesus, na vida de Jesus, nos atos de Jesus, no sacrifício de Jesus, vemos o quê? O poder de Deus. Para quê? Para a minha salvação. Diz aqui, para a salvação de todo que nele crê. E diz aqui no versículo 17, porque nele, em Cristo, descobrimos o quê? A justiça de Deus. Para quem? Para todos nós. Porque diz que o justo viverá pela fé. Irmãos, esta foi uma mensagem transmitida por Martinho Lutero. Justificação pela fé. Ele quando leu, mas o justo viverá pela fé, ele transmitiu essa mensagem. Porquê? Porque as pessoas viviam das obras. Eram salvos pelas obras. E quando ele viu que o justo era justificado pela justiça de Jesus, então ele começou a pregar que a justiça de Jesus, a morte de Jesus, era a única que nos justificava e que nós não precisávamos de cumprir penitências ou até de pagar, fazer essas coisas que, infelizmente, a Igreja Católica ensinava. Ele foi contra esses princípios, ele pregou 98 teses relacionadas sobre esta mensagem. Irmãos, eu podia passar aqui horas a falar sobre este tema, mas Martinho Lutero ele enfrentou estes líderes para testemunhar que unicamente pela fé em Jesus Cristo somos salvos. E que não precisamos nos sacrificar de fazer essas penitências, continuar nessas tradições que nos ensinam para sermos salvos. Unicamente precisamos de exercer aquilo que o justo viverá. O quê? Pela fé. Então não somos salvos unicamente. Não? Já foi uma rasteira. Nós não somos salvos pela fé. Somos justificados pela fé. E essa fé, ela não é uma fé casual. É uma fé que opera, é uma fé que transforma a pessoa. Se professamos uma fé e continuamos a vida habitual que temos, não temos fé. Não temos essa fé que preferimos, que falamos. Nós temos de ter uma fé que opera em boas obras e que vejam essas obras que transformam a nossa vida e glorifiquem a nosso Deus. É isso que Deus quer fazer de nós. Então nós precisamos viver pela fé. É fácil viver quando está tudo bem, não é? Agora viver quando não temos nada e vivermos como? A fé é mesmo assim. É deixar que Deus atue em nós aquilo que nós mesmo não conseguimos fazer. Então, o que é que precisamos compreender? A lição da Escola Sabatina falou sobre Moisés. Ele quis usar a sua força, não foi? Para libertar Israel, né? O povo hebreu, nesse caso, o Egito. Mas ele precisou de aprender algo. Ele precisou de aprender aquilo que Jacó aprendeu, aquilo que Abraão aprendeu. A confiar em quem? Em Deus, inteiramente em Deus. Então, irmãos, a nossa fé é uma fé que confia inteiramente em Deus. Como Deus vai atuar? Não sabemos, nem nos importa. O que importa é que nós permanecemos fiéis e que precisamos fazer a nossa parte em deixar que Deus faça em nós aquilo que nós não conseguimos fazer.
E que deixemos de confiar em nós mesmos e olharmos aonde? Não é com os olhos, mas é com aqueles olhos que um cego pode ver. Estão a entender? Os cegos podem ver isto. Toda a gente pode ver isto. O quê? O sacrifício de Jesus feito em meu favor. O propósito desta mensagem é olhar a Jesus e sabemos que pelos seus méritos, isto é, pelo seu sofrimento, pela sua vida, pela sua morte e sua ressurreição, eu posso ser justificado, independente de como eu estou. Estão a entender? Quando nós recebemos esta mensagem, Deus fará a obra transformadora da pessoa. Deus fará essa obra. Agora, temos de ter cuidado para não recuar. Porque está escrito que quando a religião de Cristo for a mais desprezada, quando a lei de Deus mais rejeitada, enfim, é aqui que nós vamos buscar a nossa fé. Porque nós vamos chegar a um ponto da nossa história, não sei se é em nosso tempo, se é no tempo dos nossos filhos, em que o mundo viverá como se não houvesse lei, como não se houvesse sacrifício de Jesus, estão a entender? E como nós aqui, que estamos aqui a pregar esta mensagem, a viver esta fé, fôssemos os mais desgraçados e desprezados, os loucos. Então nós temos de preparar para enfrentar essa obra, enfrentar esses obstáculos. Agora, como é que vamos enfrentar esses obstáculos? Pela força. Como é que foram os nossos pais que morreram na Inquisição? Tirado às feras, queimados, como é que eles fizeram? Eles viveram pela fé. Eles preferiram o quê? Morrer, diz o Martinho Lutero, antes de morrer do que pecar. Não é? Mas eles viveram pela fé porquê? Porque veio a prova a esses homens para abandonarem a fé. Mas a mensagem é que o justo viverá pela fé. Então, abandonar essa fé é como morrer. Então eles preferiram morrer do que abandonar e rejeitar a Jesus. Porque essa fé está envolvido no sacrifício de Jesus. Então eles preferiram morrer do que rejeitar aonde estava depositada a sua fé, que era no sacrifício expiatório de Jesus. Irmãos, e nós estamos dispostos a isso? Será que a igreja está preparada? Será que nós temos a fé dos nossos pais? A enfrentar até com a própria vida, defendendo esta causa? Deus terá homens firmes e fiéis que levarão esta última mensagem avante e permanecerão firmes, ainda que caiam os céus, não é? Ainda que caiam os céus, eles estão firmes. Como diz o Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Deus quer trabalhar essa fé e levar a confiança do homem a Deus. E deixar Deus atuar na nossa vida e fazer aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Que Deus abençoe neste propósito e que possamos honrar e glorificar a Deus através das nossas obras para que Ele seja glorificado. Deus abençoe. Amém. Bendita a fé dos nossos pais.